dia 24 de abril, sexta-feira. Hoje é um dia muito triste para o Brasil. Um dia muito triste para a nossa democracia. Tendo em vista que o então ministro Sérgio Moro pediu demissão do governo Bolsonaro. Infelizmente é verdade, né? Infelizmente eu recebi essa notícia, estou muito triste com essa página política do nosso Brasil. Tendo em vista que eu estava muito contente, muito confiante, muito otimista com essa parceria, com esse dueto entre o ministro Sérgio Moro, uma lenda, uma referência de honestidade, de combate à corrupção. De repente, ele se afastar do governo. Por qual motivo? O que motivou a sua saída repentina? Tem coisas obscuras nessa história que temos que esclarecer. Então não é novidade para ninguém que eu apoio o presidente Bolsonaro. Não é de agora, é de longa data, tendo em vista a sua forma aguerrida de falar, a sua forma que transparece credibilidade. Porém, esse fato realmente chocou a nação. Esse fato realmente foi um nocaute no nosso queixo, onde todo mundo está sem entender. Ontem era mera suposição, mero fake news. Porém, hoje se confirmou a saída, a demissão, a autodemissão do ministro Sérgio Moro. Um baluarte do combate à corrupção no Brasil. Referência, reconhecido até internacionalmente. Então, ele se afasta do governo íntegro, como ele chegou, cabeça erguida, sai pela porta da frente. Será que acabou o governo Bolsonaro? Será que vai continuar? Será que tem sustentabilidade? Será que tem raízes fortes que ainda possam propiciar que o povo acredite no presidente Bolsonaro ainda? Será? Então é preocupante essa saída repentina. Por qual motivo? O que motivou a saída do Sérgio Moro do governo federal? Essa é a questão, né? Essa é a questão. Agora o fato é que ninguém votou no Bolsonaro por motivo do Moro estar linkado, vinculado a ele. Não, ninguém sabia que ele seria um eventual ministro. Todo mundo sabia do Paulo Guedes. Ninguém tinha noção, ciência, que o Moro iria de carona. Então quem votou, votou confiando no presidente Bolsonaro. A vinda do Sérgio Moro para o governo federal foi um plus, foi um bônus. E foi muito bem-vindo, com certeza. Eles dois não estavam juntos na campanha de 2018. Ninguém sabia desse eventual vínculo dos dois. Depois que ele foi convidado e aceitou o convite. Fato esse que eu pensei que ele não aceitaria, e ele aceitou, né? Então, eu votei no Bolsonaro, não me arrependo. Ele chamou o ministro Sérgio Moro, convidou para o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele aceitou e fez um excelente trabalho. Ao longo desse 1 ano e 4 meses, ele reduziu drasticamente a criminalidade no país. Foram apreendidas inúmeras cargas, caminhões, toneladas de drogas, cocaína, materiais ilícitos, contrabandos. Ele foi altamente competente no cargo que ele assumiu. Ele realizou a contento a sua função de ministro da Justiça. O melhor, sem dúvida, que nós já tivemos. Sem dúvida. Fato esse que até a oposição confirma, ele foi o melhor. Conduzindo ali. Depois teve aquele episódio do COAF,
se vai ficar no Ministério da Justiça ou não. Depois teve a indicação para o diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo, Dr. Valeixo, homem de confiança do Sérgio Moro. E até então surgiu essa bomba, né, na sexta-feira, que não é sexta-feira 13, mas parece. Então temos 1 ano e 4 meses sem nenhum escândalo no Brasil. Fato esse que não acontecia nas gestões do petistas antigamente. Então tá aí. Ontem o Moro esteve com o Bolsonaro e não sinalizou nenhuma intenção de se demitir. Os dois estiveram juntos ontem à noite. Porém, hoje, o Sérgio Moro, ele falou coisas graves numa coletiva. Ele convocou uma coletiva de imprensa e declarou a sua demissão. Será que nessa fala do ministro Sérgio Moro, podemos pescar, podemos pensar algum indício de crime, de responsabilidade do presidente da República? Será que houve isso? A oposição está lá, colocando a lupa para ver se enxerga algum fundamento para eventual impeachment. Com certeza. Com certeza. Então ele falou várias coisas graves que deixam, que põem em dúvida a credibilidade do governo federal atual. Eu relembro que o Valeixo, o Dr. Valeixo, até então diretor-geral da Polícia Federal, é mesmo aquele que concluiu o seu inquérito dizendo que o Adélio agiu como louco, como um lobo solitário, que não teve nenhum mandante naquela facada do presidente. Será que a partir daí o presidente já olhou com maus olhos para ele? Porque eu não acredito que foi um lobo solitário. Houve um mandante, sim, daquela morte, daquela tentativa de homicídio. Porém, o Valeixo concluiu que não houve. Ele era um lobo solitário. Ele agiu sozinho. Esse fato com certeza desagradou o presidente. Perdeu alguns pontos com o presidente. O Valeixo também é aquele que, na direção da PF, ele concluiu que aquele episódio do Glenn Greenwald, o dono da Intercept, não teve nenhum mandante, não teve nenhuma participação de invasão do Glenn Greenwald para os celulares de ministros e autoridades do atual governo federal. Então, mais um ponto negativo para o Valeixo. Estava desgastada a relação Valeixo com o presidente da República. Talvez isso motivou a querer tirá-lo do poder, com certeza. Então, Sérgio Moro falou que ele não tinha ciência dessa exoneração, que soube hoje de manhã, de madrugada, na publicação do Diário Oficial da União. Então não houve uma transparência, não houve um feedback do presidente para o ministro Sérgio Moro. E ele, leal ao seu amigo, à sua indicação, ele saiu pela porta da frente. É igual, por exemplo, no meu caso. Eu fui sargento do Exército durante vários anos, de carreira, e pedi demissão para advogar. Profissão essa que eu honro, que eu amo, tanto quanto as Forças Armadas. Eu saí pela porta da frente. Ninguém me demitiu, ninguém me exonerou, ninguém me expulsou, me escorraçou. Eu saí pela porta da frente, eu pedi. Tem que ter integridade, tem que ter brio próprio, tem que ter coragem para agir assim. Eu saí pela porta da frente, eu pedi demissão. Mesmo sofrendo, querendo continuar no Exército Brasileiro, mas eu, como o Estatuto da OAB proíbe qualquer vínculo militar, eu pedi a demissão porque eu vislumbrei que eu posso ser mais útil aqui no meio civil. Eu posso ser mais útil através dos debates políticos, coisa que eu não podia me manifestar politicamente lá na caserna. Eu posso atuar, fazer mais justiça através da minha profissão. Então eu saí pela porta da frente, coragem, ato de coragem. Então o Sérgio Moro tomou um ato de coragem, de hombridade, integridade e saiu pela porta da frente. Saiu fortalecido, sem nenhuma mancha, sem nenhum arranhão na sua reputação. A sua biografia está preservada, com certeza. É homem digno de todo elogio nacional e internacional.
um homem que se doou pela nossa pátria, combatendo a corrupção. Fato esse que motivou a prisão de vários vagabundos políticos do colarinho branco. E para nosso pesar, as cortes superiores decidiram a soltura do Lula. Tá aí, Lula solto. É um total absurdo no nosso Brasil. A maior vergonha que nós temos é o quê? Um cidadão for preso na primeira instância, segunda, terceira instância, confirmado, preso, de repente tá solto aí. Como se tivesse rasgado a Lava Jato, a Operação Lava Jato. Colocado no lixo. Todo o esforço que o Sérgio Moro fez para prender vagabundos, repatriar valores que estão lá fora, em paraísos fiscais, tá aí. Um trabalho totalmente jogado no lixo, porque ele tá solto. Influenciando a esquerda. Influenciando a oposição para desgastar o atual governo. É um total absurdo. Uma total afronta à Constituição Nacional, à Constituição Federal, nossa Carta Magna. Esse fato, sim, é lamentável. É total insegurança jurídica. Nós vivemos no Brasil. Esse fato, sim, é lamentável. Então, o Brasil é um time. E o Sérgio Moro era um Neymar. Joga muita bola. Apesar do caicai. O Moro não caiu. Então, perdemos um excelente jogador. Um carrinho. Vem um carrinho desonesto, derrubou Romário. Tá fora Romário do jogo. Bebeto Romário. Tirou Romário do jogo. Uma grande perda nós tivemos. Porém, o time segue. Com outros jogadores de peso. Tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o Ronaldinho, o Fenômeno. Tem um, tem outro. Tem outro. O time tem uma constelação de bons jogadores. Saiu um atacante, o Zagallo, opa, tem que substituir. Opa, vou colocar outro. O técnico coloca outro do mesmo brilho. Ou tão bom quanto. Então saiu a nossa estrela do time Bolsonaro, saiu o Sérgio Moro. Ele tem que colocar um do mesmo nível, como colocou na questão da saúde. O Mandetta, uma grande estrela política, saiu de cena, assumiu outro. Mais tímido, mais recatado, não tem aquela desenvoltura política que tinha Mandetta, tendo em vista que ele foi deputado federal durante 8 anos. Tinha desenvoltura na tribuna, falava bem, era político. O médico, o Teixe, que assumiu, é tímido. Não fala bem em público. Porém, não tira isso a sua competência. Ele é um oncologista. Então, temos a lastimar. Nós temos o que nós temos aqui fazer a lastimar a saída desse grande ícone, dessa grande lenda que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro falou coisas picantes, pesadas, críticas pontuais. Será que essa demissão é uma demissão política? Será que o Moro está pensando em 2022 a se lançar como presidente do Brasil? Eu acredito que não. Eu acredito que ele não pensou em nada. Ele pensou apenas na própria reputação. Ele foi coerente consigo mesmo. Não está pensando em eleições e candidaturas futuras. Aí vem pessoas da oposição a Bolsonaro querer aproveitar esse momento político para lacrar. Por exemplo, o governador Witzel, do Rio de Janeiro, já postou lá no seu Twitter o convite ali para ele vir para o governo, né? Ele postou lá, deixa eu ver aqui, ele postou lá, só um minutinho aqui, ele postou que é uma grande perda, meu colega de profissão, venha comigo, você vai ser bem-vindo aqui trabalhar comigo no Rio de Janeiro, ou seja, querendo já chamá-lo para um secretário de Justiça, por exemplo, querer aproveitar esse momento para tirar algum proveito político, né? O Witzel. Então é absurdo, né? É coisa nojenta mesmo. A oposição vai aproveitar, deitar e rolar, né? Os abutres, as hienas estão esfregando as mãos. Opa, agora é o momento do impeachment sair.
Então, infelizmente, esse pedido de impeachment vai se concretizar. Infelizmente, isso é o momento oportuno que a oposição estava esperando. E não tinha como, não tinha um subsídio valoroso para poder lançar a abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Agora sim, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, ele vai protocolar com certeza um pedido de impeachment, vai lançar no colo do Rodrigo Maia e ele vai colocar apreciação dos deputados. E com certeza eles vão, sim, que eles querem corrupção, eles não querem combate à corrupção, eles querem corrupção, mamatas, falcatruas, toma lá da cá. Eles querem que continue esse fisiologismo político atual. Então eles vão aprovar, sim, impeachment, vão lançar no Senado, impeachment. Resultado, vai terminar sendo afastado o presidente Bolsonaro por um motivo banal. E vai cair no colo de quem? Do general Mourão, vice-presidente. E aí, você concorda com isso? Você quer o Mourão no poder? Vai ser melhor do que o presidente Bolsonaro? Eu acredito que não. Eu acredito que o Bolsonaro está conduzindo o país de um modo satisfatório e que não é o caso lançar o terceiro impeachment. Já teve do Collor, da Dilma, agora do Bolsonaro. Agora já virou palhaçada. Já virou palhaçada. Então qual a credibilidade do Brasil? Nenhuma. Na visão internacional. Nenhuma. O Brasil é um país de conto de fadas. Um país da impunidade. Essa é a realidade. Então vai virar uma zona isso aqui. Será o caso os intervencionistas quererem agora intervenção militar? Querer AI-5, querer outras besteiras aí? Então não podemos rasgar a Constituição Federal. Nossa lei maior. Temos que agir com democracia. Conquistar na lei posta, no positivismo legal. Respeitar o ordenamento jurídico pátrio. Então, temos que agir com sensatez, tá? Interpretar esse episódio de hoje, digerir essa informação, investigar quais os motivos reais da demissão do diretor-geral da Polícia Federal e da demissão do Sérgio Moro. Qual o motivo real disso aí? Vejo que o governo não acabou, o Brasil não acabou. É igual um pai de família. Tem uma esposa e 4 filhos. O pai de família morreu de coronavírus. E aí? A esposa vai entregar, jogar toalha? Não. Ela vai ser a chefe da casa agora. Ela vai prover o sustento da sua família, da sua prole. Morreu o marido, que era o cabeça da família. A esposa foi alçada de vice para a chefe do lar. Ela vai ter que trabalhar, virar, suar a camisa, se tornar uma guerreira do lar e prover os sustentos próprio e da sua prole. Então é assim. Saiu uma estrela do time, Bolsonaro, assume outro. Ninguém é insubstituível. Nem o Moro, nem o Mandetta, nem o Bebiano, nem o Mourão, nem o Bolsonaro, ninguém. O Brasil continua. Cabe a nós fiscalizarmos, torcermos a favor do Brasil. E não torcer que o Brasil naufrague, pois nós estamos dentro desse barco. O presidente Bolsonaro tem que vir a público, urgente, ainda hoje, se justificar. Justificar essa saída do do ministro Sérgio Moro. E é fato que vai acontecer. Por exemplo, haverá hoje uma coletiva do presidente às 17 horas. Tá quase, hein? Falta meia hora. Às 17 horas haverá uma coletiva onde o presidente Bolsonaro irá explicar. Então ele publicou no seu Twitter: hoje, às 17 horas, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro. Então o Valeixo, ele próprio se demitiu, ele próprio pediu a sua demissão. Ele não esperou que Bolsonaro demitisse ele se demitiu. Então tem esse porém aí. E o Moro foi na carona, né? O próprio Valeixo se demitiu. Está exonerado, não foi o presidente que influenciou na sua saída, ele saiu. Agora ninguém sabe se ele foi coagido a fazer isso. Esse aí é os bastidores da política, né?
Então eu acredito ainda que o Bolsonaro é o melhor presidente da República do Brasil desde a redemocratização do país. Com certeza. Com certeza. Ele que tem que dar uma desculpa, uma justificativa convincente para o povo brasileiro. Qual o motivo real dessa saída do Sérgio Moro e do Valeixo, né? Então, Moro, obrigado por tudo que o senhor fez pelo nosso Brasil, desde a magistratura, desde o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O senhor é digno de todo tipo de elogio, preservou sua biografia e sai pela porta da frente. Obrigado ao ministro Sérgio Moro pela sua integridade. Homem que tem que ser seguido por todos nós. Um homem que um caráter invejável. Um caráter indestrutível. Um homem que a sua esposa deve ter muito exemplo, muito orgulho dele. Todos nós, brasileiros, temos muito orgulho do caráter, da hombridade do ex-ministro Sérgio Moro. Vamos aguardar a justificativa do presidente Bolsonaro. Daqui a meia hora. E faremos outra live pós-coletiva do presidente. Qual foi a minha visão aí? Se convenceu ou não. Um grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.